a Mesopotâmia. Mesopotâmia, que significa terra entre rios. E quais eram esses dois rios? O rio Tigre e o rio Eufrates. Por que esses dois rios foram importantes? Porque através deles, foi na Mesopotâmia que surgiram as primeiras grandes civilizações sedentárias e os primeiros grandes centros urbanos. Os povos que viviam na Mesopotâmia nessa época, eles usavam a água dos rios para beber, para se limpar, para pecuária e também para agricultura. Uma das características da Mesopotâmia são as obras hidráulicas. Através dos canais de irrigação, dos diques e das barragens, os homens daquela época conseguiram levar as águas dos rios a lugares inférteis. E a partir do momento que essa água conseguia chegar em lugares inférteis, esse lugar deixava de ser um lugar infértil e começava a ser um lugar propício para a prática da agricultura. Com todas essas obras hidráulicas e com a agricultura e com a pecuária dando certo, começou a sobrar comida. Então uma coisa que faltava antigamente, lá quando o homem era nômade, agora que o homem é sedentário e que aprendeu a questão da agricultura e a questão da pecuária, começa a sobrar comida. Então era muita comida para pouca gente. Então não tinha mais necessidade de todo mundo viver só para plantar e só para criar animais. Então os homens e mulheres daquela época, eles começaram a procurar outras profissões. Então é nessa época que começam também os grandes centros urbanos. Não tinha mais necessidade de todo mundo viver no campo, de todo mundo viver da agricultura ou da pecuária. Então é nessa época que as pessoas começam a trabalhar em outras áreas e vão viver nos centros das cidades. E vão começar a criar os centros das cidades. Então é aí que começa a surgir o comerciante, é aí que começa a surgir a questão da artesão e os mais variados tipos de emprego. Então, a partir do momento que não tinha mais necessidade de todo mundo trabalhar na agricultura ou na pecuária, os homens começaram a trabalhar em outras áreas. E com isso, começa os centros das cidades e começa a questão também das grandes civilizações sedentárias. Com o crescimento urbano, começa a surgir na Mesopotâmia as cidades-estado. O que seria uma cidade-estado? Era uma cidade autônoma, que tem as suas próprias leis, seu próprio dinheiro e seu próprio modo de vida. Em cada cidade-estado tinha um líder, ou melhor dizendo, um rei, que era responsável pela agricultura e pela divisão do trabalho. Então, a partir do momento que esse rei ele fazia a divisão do trabalho, algumas pessoas começavam a viver melhor que as outras. E com isso começava a existir a questão da hierarquia social. Vou mostrar para vocês agora essa imagem. Essa imagem explica certinho como que funcionava essa hierarquia social. Como já dito, a partir do momento que o rei fazia a divisão dos trabalhos existentes para a sociedade, acabava que algumas pessoas começavam a viver melhor que outras. E com isso começava a hierarquia social na Mesopotâmia. Aqui no topo da pirâmide aparece os sacerdotes. Quem eram esses sacerdotes? Eles eram responsáveis por tomar conta da religião na Mesopotâmia. E eram pessoas de confiança do rei. Além de tomar conta da religião, eles também tinham certo poder político nas cidades-estado. Abaixo dos sacerdotes aparece a aristocracia, os aristocratas. Quem eram esses aristocratas? Eram os bem-nascidos, os que já nasciam em berço de ouro. Eram os parentes do rei. Então eles já nasciam lá no topo da pirâmide. Abaixo da aristocracia aparecem os militares. Quem eram os militares? Os militares eram os guerreiros responsáveis por defender a cidade-estado caso acontecesse alguma guerra. Abaixo dos militares aparecem os comerciantes. Quem eram esses comerciantes? Muitas vezes eles vendiam a sobra, tudo aquilo que sobrava da questão da agricultura,
e também da questão da pecuária. E também vendia os utensílios domésticos e muitas coisas que os artesãos produziam como joias. Abaixo dos comerciantes apareciam os artesãos, que fabricavam as joias que os comerciantes vendiam. Abaixo dos artesãos aparecem os camponeses, que ficavam responsáveis pela questão da agricultura e também da pecuária. E muitas vezes eram obrigados a trabalhar nas obras públicas. Eles trabalhavam em diques, em barragens e em canais de irrigação. E abaixo dos camponeses aparecem as pessoas escravizadas. Quem eram os escravos da Mesopotâmia? Eram as pessoas que eles adquiriam através de guerra de uma cidade-estado contra outra cidade-estado, ou às vezes uma pessoa da própria cidade-estado que acabava entrando em dívida. Sem dinheiro para conseguir pagar sua dívida, essa pessoa acabava se tornando um escravo. Uma outra característica da Mesopotâmia é a religião. Eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses. Lembra da diferença? Religião monoteísta é que acredita em um único Deus. Politeísta que acredita em vários deuses. Aí agora os povos da Mesopotâmia. Os sumérios, acadianos, amoritas, assírios e caldeus. Agora eu vou estar explicando um pouquinho de cada povo e um pouquinho de cada império que existiu na Mesopotâmia. Um dos primeiros povos da Mesopotâmia foram os sumérios. Eles ocuparam a parte sul do território. E ali eles firmaram diversas cidades-estado. Lembrando que cada uma com sua própria autonomia política e econômica. Os reis de cada cidade se consideravam deuses, ou representantes dos deuses. Lembrando que eles eram politeístas e acreditavam em vários deuses. E por isso eles tinham poder teocrático. Lembrando que poder teocrático é quando o chefe de estado toma conta tanto do poder político como do poder religioso. Os sumérios, eles construíam zigurates para os deuses. O que eram zigurates? Eram templos religiosos em formato de pirâmide, que deveriam servir como moradia aos deuses. E as principais atividades econômicas dos sumérios eram a agricultura e a pecuária. Uma das curiosidades dos sumérios é que eles foram quem inventaram a primeira escrita da humanidade, que é a escrita cuneiforme. E além de inventar a primeira escrita da história, eles também inventaram a roda. E por isso, eles contribuíram em muito para o futuro da humanidade. Por conta da grande riqueza das cidades sumérias, por volta de 2400 anos antes de Cristo, os acadianos dominaram e derrotaram os sumérios. Os acadianos conseguiram unificar todas as cidades sumérias e criaram o Império Acadiano. O rei desse império também era considerado um deus e também era politeísta, acreditava em vários deuses. Os acadianos também usavam a escrita cuneiforme. Eles conseguiram ter um pequeno período de paz. Só que por volta de 1900 anos antes de Cristo, eles também foram atacados por um outro povo, os amoritas. Já os amoritas formaram o Império Babilônico. Seu principal rei foi Hammurabi, que conseguiu unificar toda a região da Mesopotâmia. Hammurabi também ficou conhecido por ter criado o Código de Hammurabi, o mais antigo código de leis da história. O princípio do Código de Hammurabi é a Lei de Tailão, e a famosa frase, o famoso ditado, olho por olho e dente por dente. Segundo essa lei, quando alguém cometesse um crime, a pena deveria ser equivalente ao prejuízo causado por ela mesma. Com a morte de Hammurabi, o Império Babilônico chegou ao fim, e outros povos dominaram a Mesopotâmia. Já os assírios habitavam a região norte da Mesopotâmia, e lá eles formaram seu império por volta de 1200 anos antes de Cristo. Eles também eram politeístas, só que ao mesmo tempo que eles eram politeístas, eles tinham um deus favorito, que era o deus Assur, o deus da guerra.
Um dos principais reis assírios foi Assurbanipal. Ele conseguiu trazer grande prosperidade para o seu povo, mas ao mesmo tempo que ele conseguiu fazer com que o seu povo vivesse de uma maneira próspera, ele também foi muito odiado pelos outros povos. Junto com o seu exército, ele era extremamente violento. E ele fazia vários tipos de tortura para conseguir manter os povos dominados na linha. Os assírios eram extremamente cruéis e eles faziam todo tipo de massacre contra os povos vencidos, os povos dominados. Só que com a morte de Assurbanipal, o Império Assírio enfraqueceu e chegou a seu fim, levando os caldeus ao domínio da Mesopotâmia. Os caldeus foram responsáveis pelo Segundo Império Babilônico. O principal governante desse império foi Nabucodonosor, que foi responsável por sua expansão territorial por quase todo o Oriente Médio. Em seu governo, foram construídos vários palácios, diversos templos sagrados e os lendários e grandiosos jardins suspensos da Babilônia. Com a morte de Nabucodonosor, seus sucessores não conseguiram manter o império unificado. Por conta das disputas internas, o Segundo Império da Babilônia chega ao fim. Eles foram derrotados pelo rei persa Ciro II, mais conhecido como o Grande. Então é isso, galera. Essa foi a aula sobre a Mesopotâmia. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Obrigado. Valeu.